Nós estamos de volta com a programação nacional, hoje fazendo um alerta para você de casa, principalmente você que tem filhos adolescentes, você que tem criança que usa aparelhos ortodônticos. Começou uma grande modinha, uma grande mania entre os adolescentes de usar os chamados aparelhos ortodônticos diferenciados. A gente está aqui discutindo hoje com um membro do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo, também com um ortodontista, e a gente chega à seguinte conclusão: não pode ser nem considerado como um aparelho ortodôntico, né, doutor? É muito arriscado e é sobre isso que nós estamos falando também, onde esses aparelhos estão sendo vendidos. Você que está em casa, tem dúvidas sobre o assunto, aproveita, participe com a gente, tem e-mail, telefone, as redes sociais, todos esses endereços que estão aparecendo aí na sua tela. No final do programa tem sorteio, tá, de DVD e CD para quem mandar dúvida para a gente, tá? Ou então fazer seu comentário, se você de repente tem alguma informação sobre venda próxima onde você mora ou na cidade que você mora, se você sabe de jovens que estão usando, o que eles dizem, partilha com a gente, porque é muito importante também para a gente dividir essas informações. Quero agradecer a participação da Geni dos Santos Bisotto, de Jaguariúna, obrigada pela participação. A Tereza Maria, de Araraquara, São Paulo, obrigada, Tereza. E ela está aproveitando aqui, falando que o neto usa aparelho móvel, e ela queria saber quais os cuidados que deve tomar. Graças a Deus ele está usando o aparelho correto, né? Exatamente. Não se trata desses aparelhos que a gente está falando aqui, né, doutor? Pelo jeito, o fato de estar utilizando um aparelho removível é muito mais inofensivo do que essas atrocidades que nós andamos vendo por aí. Então, pode ficar tranquila, é só seguir os cuidados com relação às horas diárias de uso, com relação à colaboração com o uso do aparelho, manter uma correta higienização e seguir os conselhos do profissional. Como nós comentamos no início, estando amparados por um profissional, um cirurgião dentista ou um especialista em ortodontia, melhor. É só seguir corretamente as indicações do profissional que está tudo certo. É só não tomar cuidado para não cair em rodas de amigos e entrando nessas conversas aí que o pessoal tem falado hoje em dia, que aparelho é brincadeira, que dá para colocar só para ficar bonitinho. Esse tipo de coisa que a gente tem que evitar. A gente recebe também a participação do Cláudio, e ele está falando o seguinte, que ele está acompanhando aqui o nosso programa, e ele ficou assustado porque ele disse que passou recentemente no centro da cidade de Campinas, no interior de São Paulo, e que no Camelô estão vendendo aparelhos ortodônticos falsos. E está dizendo aqui que é mesmo um absurdo e um modismo. Isso já se alastrou. A gente dizia, doutor Nilden, que começou no centro de São Paulo, mas pelo visto, então, outras cidades já estão recebendo esse tipo de material também. Esse colega, eu acho que é oportuno ele dizer, fazer essa denúncia, agradecer a denúncia do colega. Nós já recebemos essa denúncia. Eu, inclusive, junto com os fiscais do Conselho Regional de Odontologia da cidade de Campinas, estivemos lá anteontem e ontem em loco para observar esse comércio ilegal. E já tomamos as providências e, felizmente, essa pessoa já não está comercializando, fruto dessa ação que esteve lá em São Paulo. Ele não está tendo material para comercializar na Campinas e região, porque a fonte que era a 25 de março não tem mais. Está se esgotando. Vou usar as próprias palavras dele. O barraco caiu em São Paulo e nós não estamos tendo material para comercialização por enquanto. Mas que isso vai se estender, porque essa ação contundente do Conselho Regional de Fiscalização em conjunto com o município, com o Estado e com a Federação vai ser contínua. Doutor Nilden, quanto eles estão cobrando por colocar esses aparelhos, né? Na verdade, quem é que coloca esses aparelhos? Olha, normalmente é o seguinte, pelo que a gente observou nos relatos, né, nas fiscalizações com a polícia, fazendo as entrevistas com esses delinquentes, são preços variados. E muitas vezes o preço também está relacionado ao volume de compra. Se ele faz uma boa compra, ele ganha de brinde a instalação. Ou às vezes ele só compra o aparelho e vai até a sua casa e instala. E uma coisa que eu quero dizer aqui para vocês, e até para o nosso telespectador, que é importante, por que surgiu essa modinha dos aparelhos? Tudo isso é fruto daquela fase que começou o rolezinho dos shoppings. As pessoas que estão divulgando essa prática, principalmente nas redes sociais, são pessoas que também participam dos seus rolezinhos. E dentro desse rolezinho começou a criar esse modismo de que
para ostentação, para que você seria uma pessoa diferenciada, você tendo um aparelho dessa forma, você era um galanteador, você podia ter maior quantidade de mulheres, e assim, seria um atrativo maior pelo modismo. Né? Então é importante o pessoal saber que surgiu desse movimento do rolezinho, essa prática do modismo dos aparelhos odontológicos, seguindo a cor da sua roupa, a cor da sua bicicleta, do seu carro, da sua moto, né? E ostentar poder perante o convívio social com a juventude que ele compartilha ali dentro dos seus rolezinhos. O Conselho Regional, a Anvisa, membros da polícia já identificaram esses mesmos integrantes utilizando esses aparelhos, por exemplo? Já foi visto isso? Porque dentro das redes sociais, as pessoas que compartilham esses vídeos, né, pelo YouTube, pelas redes sociais, pelas fanpages, que são pessoas que a polícia já tem acesso às informações e elas comercializam, divulgam essa prática entre eles dos seus amigos de rede, da mídia social. Então, eles estão basicamente dentro dessas redes sociais. Então, até que, por exemplo, o Conselho Regional, dentro das suas 15 ações, ele está tendo uma ação dentro do Google, do Facebook, tendo ações específicas para esse mundo digital, para esse meio digital. Faz parte das 15 ações. A gente está recebendo uma participação também do Carlyle Pereira, ele é de Barra Velha, Santa Catarina. Obrigada pela sua participação. E ele faz uma reflexão sobre o acesso também de muitas pessoas a uma boa dentição, a ter um tratamento acessível hoje no Brasil. Custa caro muitas vezes, não são todas as pessoas que têm acesso, o serviço público nem sempre chega. Então, ele faz vários momentos aqui de questionamento. Será que isso não explicaria, né, a procura de pessoas que não são de confiança para colocar, por exemplo, um tipo de um aparelho como esse nos jovens, né? É uma consequência da exclusão social também, dessas pessoas não terem acesso a tratamento? Eu acredito que não justificaria a partir do momento que de 10, 20 anos para cá, o tratamento ortodôntico tem se tornado cada vez mais acessível. O custo dos tratamentos vem caindo. Hoje em dia, as indústrias nacionais têm apresentado grandes evoluções, o que fez o custo para o profissional ter o acesso a esses materiais também diminuiu. Como consequência, os tratamentos ortodônticos também diminuíram, os custos diminuíram, mesmo sendo realizados pelos especialistas. Então, essa questão social, a meu ver, não justificaria a instalação do aparelho por profissionais que não fossem da área. Hoje em dia, dentistas, cirurgiões dentistas e especialistas em ortodontia conseguem fazer a instalação e um tratamento ortodôntico correto com custos mais acessíveis. Existem planos odontológicos que cobrem o tratamento ortodôntico, então a questão social realmente é um problema que nós enfrentamos no nosso país, um problema de base. O Brasil ainda tem muitos registros, né, de pessoas sem a dentição completa, por exemplo. Com certeza. Eu acho que eu poderia complementar nesse assunto, é o seguinte, dizer que é caro, depende do que você dá valor a isso. Quando eu vou comprar um celular, eu acho caro. A partir do momento que eu coloco valor agregado a esse produto, ele pode se tornar barato ou caro. Então, o que muitas vezes as pessoas dizem que é caro, porque ele não dá o valor à sua saúde. Então, eu acho que tem que haver uma inversão de valores. Eu tenho algo que tem custo, porque tem um profissional capacitado, que houve um investimento para ele ter esse conhecimento, e que ele tem que ser remunerado por isso, como qualquer cidadão que trabalha nesse país tem que ser bem remunerado. Então, o que acontece? O problema é aquilo, dar valor à sua saúde. A partir do momento que eu dou valor à minha saúde, eu posso achar isso muito barato. Então, muitas vezes, até a modinha, ele paga um valor de uma coisa que não traz benefício nenhum e ele gasta. Se ele paga 20, 30, 40, no meu entendimento, isso é muito caro, porque não traz nenhum benefício de saúde para ele. Pelo contrário, né? Traz um dano para ele, é um dano. Ele está comprando alguma coisa que não é bom para ele. Então, eu acho que tem que haver uma inversão nossa, enquanto cidadão,
Porque achar caro, tudo nós achamos caro. Nós, enquanto latinos, sempre achamos caro. Nós, enquanto consumidores, sempre vamos dizer, é caro. Depende do que eu dou valor a esse produto que eu estou comprando. Então, isso vale para a odontologia, isso vale para o celular, para a minha televisão, para o meu carro, enfim, para todo produto, todo bem e serviços que eu compro. Eu tenho que dar valor. Se ele é importante para mim, ele torna-se valoroso e, às vezes, até barato. Porque esses tratamentos, eles são... Você tem que fazer a conta da seguinte forma: eu faço um investimento por 24, 48, 60 meses, mas que eu vou ter um benefício ao resto da minha vida. Doutor Fernando, a gente ouviu falar também que o jovem ele pode até perder um dente por conta de estar usando esse tipo de aparelho chamado diferenciado, os coloridinhos que estão sendo vendidos. É verdade isso? Pode correr o risco de se perder até dentes com isso? Sempre existe o risco a partir do momento que forças excessivas sejam aplicadas aos dentes. Existe um dispositivo que nós utilizamos chamado dinamômetro, cuja finalidade é dosar, quantificar a força aplicada em cada tipo de mecânica, em cada tipo de ativação, que é o que nós chamamos tecnicamente do aparelho. Simplesmente a sensibilidade digital não é totalmente confiável para nós dosarmos o quanto de força está sendo aplicado. Isso considerando profissionais especialistas, quem dirá a pessoas leigas que no caso, estão colocando os aparelhos. Então, existe sim a chance de perdas dentárias, como nós já conversamos, principalmente como consequência da aplicação intempestiva das forças nos aparelhos. Inclusive, essa foto que a gente viu há pouco mostra o aparelho todo em ondas, né, na boca. É a foto exato, de novo agora. Exato. Né? Exatamente. Diferente daquele outro que a gente mostrou, esse todo em ondas. Existe a forma correta disso ser aplicado, o termo técnico seria um amarrilho conjugado. Eu não sei se tem algum profissional da área assistindo, mas o nome disso seria um amarrilho conjugado. Ele aplica forças, sim, e a força necessária, que muitas pessoas desconhecem, é que a força necessária para realizar a movimentação dentária é muito pequena, equivale à pressão de um capilar sanguíneo. Muito pequena a força. Então, tanto é que hoje em dia, quem utiliza o aparelho da forma correta, os pacientes relatam muito menos dor, muito menos desconforto do que antigamente. Porque os estudos a longo prazo vieram mostrando, que o profissional que tem a chance de acompanhar a literatura consegue constatar, quanto mais biológica, quanto mais leve a força, mais suave a força aplicada, melhor a resposta da movimentação do dente, a resposta biológica. Então, pessoas leigas, como no caso que está acontecendo, aplicando essas forças, não tem como isso estar sendo aplicado da forma correta. Não tem como. Então, pode sim causar perda dentária, reabsorções ósseas, retrações gengivais irreversíveis. Quando você fala reabsorção óssea, o que seria isso? A perda do tecido ósseo, a quantidade de tecido ósseo diminui porque ele foge daquela agressão recebida. O organismo, todas as células têm uma inteligência, vamos dizer, elas sempre fogem do fator agressor. Cada região do corpo responde de uma forma. A região dentária responde dessa forma. A raiz, ela encurta, porque ela foge daquela zona de maior tensão, que seria o ápice radicular, a ponta da raiz, que é a área de menor pressão, como se fosse uma pessoa em cima de um salto alto. A maior concentração é naquele ponto do salto, porque é todo um peso em cima de um ponto pequeno. É o que acontece na ponta da raiz. Por isso que a raiz diminui o comprimento. Então, tem todo um porquê biológico, né, que a gente teria que conversar, mas tudo isso que a gente está falando causaria a reabsorção radicular e, como consequência, a perda dentária associada à reabsorção óssea que nós acabamos de falar. Na gengiva também pode dar problema? Também, exatamente. Também porque isso causa um abaulamento, uma movimentação excessiva do dente, e a gengiva ela também responde, ela entende isso como um fator agressivo, não fisiológico, e ela vai fugir desse fator agressivo, dessa zona de agressão. Então, ela vai retrair e fugir desse ponto de aplicação de força. E a nossa luta, né, a nossa batalha agora é evitar que essas coisas se exacerbem e que isso não vire um problema de saúde pública, porque as sequelas que isso pode, que tudo isso pode causar, não vão aparecer agora no curto prazo, vão aparecer no médio e no longo prazo. Daqui 2, 3, 5 anos. Então, lá na frente, a pessoa nem vai ser, como eu e o doutor Nido, nós estávamos conversando antes do início do programa, essas pessoas nem vão lembrar do que foi feito na adolescência. Lá na frente vão aparecer problemas sérios. Coisas que elas não vão saber explicar o que aconteceu. Exatamente. E aí vai ser a hora de, na cabeça dessas pessoas, procurar um profissional responsável. Aí que pode é errado. ser tarde, né?
Com certeza. Doutor Nilden, E eu acho falar? que complementando isso aí, uma relação que existe, que é a questão do trauma. Esses pacientes, né, jovens, hoje é muito comum eles praticarem esportes radicais, de luta, skate, patinação, e tem quedas. Isso somado a essa movimentação de uma forma inadequada que eles fazem com o uso dessas modinhas. Agregado a um impacto, uma força de uma agressão, tem um outro tipo de reabsorção que acontece, que é na região, que a gente fala, a região cervical. Entre a gengiva e o dente, ali tem alguma reabsorção. Como que acontece essa reabsorção? Que ele falou, a raiz diminui. Nessa situação vai acontecer diferente. O organismo, porque a raiz ela é alojada dentro de um osso, ela é inserida dentro desse osso. Então se sabe por quê, a biologia, o que acontece, que o osso começa a interpretar que aquele dente é alguma coisa que do inglês non-self, um corpo estranho. Existe uma reação que esse osso vai começar a reabsorver o dente de uma forma patológica. O que é reabsorver? É como dar um caruncho no dente, desgastar o dente, vai carunchando esse dente. E a partir do momento que instala essa doença, e esses aparelhos, que muitas vezes são usados materiais inadequados, que acumulam muito detritos, alimentos e até a placa bacteriana que adere à superfície dental, ele propicia o desenvolvimento também de doença periodontal. Então você vai ter uma somatória de ações que levam perda rapidamente, Pode como ser o doutor Fernando falou. Né? Ele falou, o tempo a gente não sabe, a gente sabe que vai acontecer. Vai dar problema. Biologia nos diz que vai acontecer. Nós só não sabemos muitas vezes o tempo, porque isso está relacionado ao agente causador, a intensidade dele e também a resposta dessa pessoa, que é o hospedeiro, que a gente chama, é o paciente, a resposta dos tecidos frente a essa agressão. Olha só, você aí de casa que está acompanhando o programa, o nosso assunto de hoje são os aparelhos ortodônticos, esses que estão vendendo em camelôs, nas ruas, de forma ilegal, chamados aparelhos diferenciados. Eles são coloridinhos, chamam a atenção dos adolescentes, dos jovens, mas podem ter consequências desastrosas para quem utiliza. Não só agora, como a gente está dizendo aqui no programa, reforçando, lá na frente, lá no futuro, quando esses jovens estiverem mais velhos e de repente não vão nem saber de onde é que apareceu o problema, nos dentes, na gengiva, na raiz do dente. Vai participando com a gente, tem mais dúvidas chegando, a gente vai responder daqui a pouquinho no próximo bloco. Até já!